falando nela, Malafaia escrafunchou a Michelle ontem, diz que ela não vai ser a grande representação da extrema-direita, e parece que tem fogo amigo dentro da trincheira para tudo que é lado lá, né, o Ricardo? Tem gente atacando o Bolsonaro, tem gente atacando o Eduardo, tem gente cobrando o Nicolas porque não se posiciona, e quando o Nicolas se posiciona, fala coisas completamente fora da casinha, que é criticada por outros caras da extrema-direita. Aí, nesse meio tempo, o Zema levanta a mão e diz assim, ó, vou me lançar candidato dia 16. Aí vem o Malafaia e diz, a Michelle não dá. Aí, o pau tá atorando, o Tarcísio tá em silêncio. Como é que tá os bastidores do sindicato do crime, hein, Ricardo? Olha, a disputa pelo espólio desse defunto, que nem está morto ainda, que ainda está vivo, já começou faz tempo, né? O pessoal está disputando a herança do bolsonarismo com o Bolsonaro vivo, né? Porque politicamente ele está morto, tá? Né? Politicamente. Então esse espólio já existe, já está aí, liberado para ser disputado. Mas eu acho que vai dar Tarcísio mesmo. Eu acho que não tem. Pode ser que no primeiro turno você tenha mais uma candidatura de direita, ou duas no máximo, assim, tipo o Caiado, que falou que vai sair candidato, né? E agora, você vai ter a grande candidatura do campo da direita e extrema-direita, que é o Tarcísio de Freitas. Ninguém tem dúvida disso, nem o Jair Bolsonaro tem dúvida disso, que ele está tentando ainda valorizar de alguma forma o passe dele, né? A partir dessa decisão do Xandão é que a gente vai ver o tamanho do peso que o Jair Bolsonaro vai ter daqui para frente, porque o Centrão já está faz tempo querendo jogar o Bolsonaro para o lado e seguir em frente. E seguir em frente com o Tarcísio, especificamente, né? Então, agora que o Jair Bolsonaro está impedido de se manifestar praticamente, de botar para fora a opinião dele, porque isso vai parar em rede social e ele não pode, isso vai diminuir ainda mais o valor do passe do Jair Bolsonaro, vai diminuir ainda mais o poder de influência dele. Já está, as manifestações de rua já estão dando 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, quando lota dá 50 pessoas, né? Então, já está minguando demais o bolsonarismo, a figura do Jair Bolsonaro. Claro que o bolsonarismo é uma coisa que vai além, mas assim, a figura do Jair Bolsonaro está minguada cada vez mais, né? Então, por isso que o espólio dele vai ser disputado adentada por essa turma aí. E ontem, depois a gente até pode rodar, né? Agora eu quero aproveitar a presença do Ricardo. Quero que vocês mandem recados aqui, gente, no Superchat e no Super Sticker, para aproveitar o nosso explicador-geral da República, Ricardo Melo. E mais, ó, faltam 7 membros ainda. Quer que pode mandar um pacotinho de 5 para a gente resolver? E mais Superchat e Super Sticker aí para avançar na nossa meta. Tô contando com vocês. Mais de 2.300 simultâneos neste momento e uma audiência que já extrapolou a casa de 15 mil pessoas. Olha só. Ontem o Michel Temer gravou um vídeo pedindo paz, aquela coisa toda, vindo ali de discurso de Miss Universo. Por trás dessa figura meio insonsa do Temer, tem uma mensagem direta para o bolsonarismo, que é o ventríloco do Centrão. O Centrão está falando através de Temer e mandando uma mensagem, né, Ricardo? Do tipo assim, tá na hora de puxar a cordinha para descer na próxima parada, porque afinal de contas está atrapalhando os nossos interesses e negócios também. Ou não é por aí? Não, é por aí sim. O Centrão quer anunciar logo o Tarcísio como candidato para já começar a trabalhar o Tarcísio para as eleições do ano que vem, porque, obviamente, o Lula é um adversário muito peso pesado, né? Independentemente da aprovação do governo, eu já falei isso em outras ocasiões, uma coisa é o cidadão falar, olha, não estou satisfeito com o governo. Ok, eu, Ricardo Mello, também não estou, eu queria mais. Ou acho que o Lula também não está. Outra coisa é você perguntar, você quer trocar por um bolsonarista? Né? Isso aparece nas pesquisas, todo mundo fala que não. O Lula continua liderando as pesquisas, é um candidato competitivo, e enfrentá-lo com a máquina na mão é uma dificuldade tremenda. Então, assim, o Centrão tem como prioridade lançar logo esse candidato para já começar a trabalhar com as forças econômicas, com a elite financeira, né? Trabalhar com todo mundo mais abertamente, começar a viajar ao Brasil, aí começa a fazer evento, né? O Centrão tem interesse em fazer isso logo, para poder trabalhar um nome que tenha alguma condição de vencer o Lula, o que eu acho muito pouco provável que aconteça, independentemente do cenário de aprovação, repito, né? E para isso, o Bolsonaro tem que desocupar a moita, simplesmente, desocupar a moita, né? E aí é por isso que está tendo essa pressão. O próprio Centrão está pressionando o Bolsonaro a
anunciar logo que vai apoiar o Tarcísio, para poder já lançar o Tarcísio como pré-candidato, né? Porque o Tarcísio fica nessa, fica em silêncio para não contrariar a família, mas, obviamente, né, ele sabe muito bem que a candidatura vai cair no colo dele, né? Agora, o Centrão está querendo antecipar o processo. E o Bolsonaro está cada vez mais enfraquecido para poder fazer essa discussão, colocando algum tipo de imposição. Eu dei de graça uma sugestão para a extrema-direita e para o Centrão, Ricardo, para testar o nome de um personagem na próxima quest, que ainda não foi testado, mas que representa todos os interesses do bolsonarismo, do Centrão, da extrema-direita, e que tem agido com muito empenho e vigor, né? E ele ainda não apareceu. Luiz Fux, né? Testa o Luiz Fux, já testaram o Gustavo Lima, testaram o Zema, o Eduardo Leite, o Caiado, o Ratinho Júnior, testaram a Michele, o Eduardo, cogitaram o Flávio, bota o nome do Bolsonaro sabendo que não estará, o Tarcísio, testa o Fux, porque afinal de contas, poucas pessoas estão tão determinadas a defender os interesses dessa corja do que Luiz Fux, né, Ricardo? Eu acho que sobre o Fux eu tenho a dizer o seguinte: uma das coisas mais importantes que uma pessoa tem que ter como qualidade pessoal para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal é coragem. Coragem de enfrentar, muitas vezes, a opinião pública, inclusive. Coragem de enfrentar forças extremas que vêm no sentido contrário do que é justiça. Luiz Fux nunca foi alguém assim que tenha demonstrado ser um sujeito de muita coragem. E a mudança de comportamento dele nos processos do Lula lá atrás para esses processos do Bolsonaro, a própria forma como ele foi nomeado ministro, né, o jeito como ele foi pedir, olha, eu me lembro muito bem dessa história, que quem conta essa história é o Zé Dirceu, que foi procurado pelo Luiz Fux para poder pedir a indicação, na época, a Dilma indicou, né? E ele se transformou nesse ministro punitivista para caramba num primeiro momento, tudo, né? A situação do Lula, lembra? Censurou a entrevista do Lula, só deixou essa entrevista. Aliás, cassou uma decisão do Lewandowski. Passou por cima de um colega para censurar a entrevista do Lula. Verdade. É verdade. Né? O Lewandowski tinha dado uma decisão permitindo a entrevista dentro do presídio, ele foi lá e cassou a decisão, passou por cima de um outro ministro para censurar. Agora virou um defensor da liberdade de expressão, porque é um ministro que está suscetível a pressões externas. Você pode falar o que você quiser do Gilmar Mendes. Eu discordo de inúmeras situações, mais do que concordo, inclusive, com o Gilmar Mendes. Mas ele enfrenta, ele tem coragem. Ele toma uma decisão. E tem uma linha retilínea de pensamento, né, Ricardo? A opinião pública pode cair em cima dele e ele não muda. Ele tem uma posição única. Agora, o Luiz Fux não tem essa qualidade. Infelizmente, foi uma má escolha para o Supremo Tribunal Federal, porque essa qualidade, que é a coragem, ele não tem, infelizmente, para o Brasil. E das incoerências da vida, né? Luiz Fux é um golpista indicado por uma republicana, que é Dilma Rousseff, e Alexandre de Moraes é um legalista indicado por um golpista, que é Michel Temer, né? Então veja como as coisas andam num descompasso, mas faz parte também, né? Faz parte, é assim que é. E quando eu falo do Fux, a gente nunca pode perder de vista em Fux We Trust. Né? Isso nunca pode sumir, porque para que isso venha naqueles diálogos pornográficos do Dallagnol e da turma da Lava Jato, não é porque eu penso, eu acredito, eu quero, eu confio que ele vá nos ajudar. Eu já tenho isso debaixo da guarda para poder argumentar, Ricardo. Eu não posso ser o mensageiro de uma carta que não tem mensagem dentro, não é? Então, se eu estou dizendo que pode-se confiar em Fux, é porque pode-se confiar em Fux. E isso, para mim, é o mais preocupante, quando, na discordância dos seus votos constantes, no caso de Bolsonaro, ele não parece falar sobre tecnicidades, mas sobre uma tentativa de blindagem. Os argumentos dados são muito fracos juridicamente falando e são sempre ideológicos. É assim que eu vejo, viu? Sim, inclusive ele foge do argumento principal do relator, que é o Alexandre de Moraes, quando ele menciona a necessidade das medidas cautelares, porque o Fux fica questionando, mas não tem risco de fuga, em nenhum momento
ficou comprovado que ele intentou fugir, mas não, o motivo não é a tentativa de fuga, o motivo é a coação no curso do processo, não tem nada a ver com a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro, a colocação da tornozeleira. Isso não está escrito no voto do relator, não está escrito nos votos subsequentes que acompanharam o relator. Ele não está dizendo que há risco de fuga de Jair Bolsonaro. Ele está dizendo que Jair Bolsonaro está coagindo os juízes que vão julgar o processo dele por meio do filho, lá nos Estados Unidos. Então, assim, o Fux já começa fugindo do argumento e ele baseia todo o voto dele num argumento falso, em cima de algo que não está no voto do relator. Então, você vê, né? O juridiquês aceita tudo, né? Você bota lá um monte de palavras difíceis, algumas em latim, e fala qualquer coisa, e muda de opinião, e se inverte. A gente tem que lembrar todos os votos anteriores. A gente falou da censura à entrevista do Lula, mas também o voto pela manutenção da prisão em segunda instância, pela permissão da prisão em segunda instância, que tinha sido dado depois de uma pressão também das Forças Armadas, um tweet do general Vilas Boas. Então, assim, é um sujeito suscetível a pressões externas. A qualidade mais importante, além de saber, do notório saber jurídico, é ser corajoso, é ser valente, né? E isso Luiz Fux já demonstrou que não é.